Oi, tudo bem? A Ieda, esse é o canal Endi Edufim. Eu ensino mulheres católicas a sair do endividamento. E hoje eu trago o versículo da Bíblia de João, capítulo 16, versículo 33. Vamos começar com esse versículo hoje. Referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo, haveis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo, havereis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Referi-vos estas coisas para que tenha a paz em mim. No mundo haveis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Eu trago esse versículo para que nós, mulheres, como eu estou falando para nós, mulheres católicas, que a gente possa começar toda a nossa vida, toda a nossa estrutura, e principalmente, a estrutura financeira da nossa vida, porque ela é um pouco da base. Você sabe que quando nós estamos extremamente endividadas, nós não temos paz. E aí eu trago esse versículo justamente por isso, porque ele fala sobre que a gente vai passar por aflições, a gente vai roubar nossa paz, mas que Deus está conosco, porque Ele venceu o mundo. Ele morreu e ressuscitou. Ele venceu o mundo quando Ele ressuscitou. Então, o nosso tema hoje é falar quando começar. Quando eu comecei? Quando eu estava aflita, muito aflita. Já falei aqui, em outros vídeos, acho que eu falo, todos os vídeos eu falo, porque essa data é uma data muito importante. E realmente eu comecei muito aflita, muito angustiada, estava sem a paz. Mas eu nunca perdi a minha esperança em Deus. Eu sei que se Ele venceu o mundo, eu também conseguiria. Eu sempre acreditei que eu ia sair, eu só não sabia como eu ia sair naquela época, que foi dia 2/12/2019. E aí eu fiz alguns posts sobre o que eu fiz naquela época lá para mim sair. O que foi que aconteceu? Eu aflita, eu clamando a Deus, eu chorando, eu disse, Senhor, eu não aguento mais essa vida. Eu estava muito aflita, eu queria voltar a ter paz. Porque quando a gente está endividada, a gente não tem paz. Eu estava muito aflita, estava sem paz. Então, conversando com Deus, Deus colocou no meu coração, na minha mente, o que eu deveria fazer, Estudando sobre educação financeira, vendo o que os especialistas falavam, e Deus falou para mim, Aieda, faça isso aqui. E foi surgindo, Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei para sair do endividamento, lá dia 2/12/2019, a primeira coisa foi me perdoar. Então eu falo para você, perdoe-se, é fundamental. E ao se perdoar, não caia de volta no erro, Deus nos perdoe, mas você precisa trabalhar para que você, ao se perdoar, você não se caia mais no erro. Porque se você for cair no erro do endividamento de novo, continuar endividada, não vai te adiantar. Perdoa-se,
A partir desse momento, aí você vai para a segunda etapa. O que foi que eu fiz? Eu peguei e as orientações que todos os especialistas financeiros falam, quando você vai atrás de educação financeira, você vai ouvir muito sobre isso. Anotar todas as suas dívidas num papel. Se você é bom de planilha, anota na planilha do Excel, na planilha que tiver aí mais recente. Mas se você não é boa de planilha, você anota no papel. Eu sou boa de planilha, mas eu preferi ir para o papel. Então lá no papel eu coloquei tudo que eu tinha em dívida. Na época somou, eu inocente, não tinha ainda ideia de que tudo era tudo. Inocentemente deu 50 mil, mas eu não tinha colocado os empréstimos consignados que eu tinha, né? Então, depois que eu fui estudando cada vez mais, eu fui entendendo todo esse processo, eu vi e somando com os empréstimos que eu tinha no banco, chegou a 100 mil, né? A minha dívida em empréstimos. Todos os empréstimos que eu tinha consignado, cheque especial, no cartão de crédito, empréstimo com a família, compras pequenas que a gente compra um brinco, um colar, uma pulseira de alguém que vai vender, né? Então tudo eu coloquei nesse papel e aí eu olhei para minha realidade, eu fiquei em choque, porque dá um choque na primeira vista, mas eu segui. E o próximo passo que eu fiz foi escrever uma frase de foco. Eu me perdoei, eu escrevi, me chocou minha realidade, mas eu queria mudar, eu queria que essa aflição acabasse. E aí eu escrevi uma frase de foco. A frase de foco que eu escrevi em 2/12 de 2019 foi: eu, Aieda, hoje, 2/12 de 2019, me comprometo com o meu sucesso. Vou sair do vermelho até 31/12 de 2020. Eu peguei o dia que eu comecei, coloquei o que eu queria para minha vida, eu queria ter sucesso para mim, para minha família, eu queria sair do vermelho e coloquei um prazo até 31/12 de 2020 com a realidade que eu estava presente, que era a minha realidade era cara, eu devo 100 mil. Não, na época que eu comecei dia 2/12, eu disse, eu devo 50 mil, eu não tenho dinheiro para pagar 50 mil no mês todo, então eu vou estabelecer um prazo de um ano, né? Foi um prazo de um ano que eu estabeleci. Durante esse um ano, eu sei que eu consigo pagar esses 50 mil de dívidas que eu tenho aí. E foi o que eu fiz. E aí eu trago para que você possa fazer essa frase, né? Foque, se é hoje, você coloca lá, eu, né? Aieda, começo hoje, né? Hoje é 18/3 de 2025. Aí se compromete com o quê? A sair do endividamento, a não gastar mais. Aí você vai colocar aí e põe um prazo. Você vê sua realidade, olha para sua realidade. Quem é que trabalha na sua casa? Na época quem trabalhava era eu e meu esposo. Só nós dois. Quanto era o nosso orçamento? Nesse dia que eu fiz o orçamento de dívida, eu também anotei quanto a gente ganhava. Olhei para minha realidade e falei assim, a gente ganha isso, nós temos isso de dívida, o que eu posso fazer, né? E aí, olhei, não, o prazo que eu estabelecendo esse contato entre dívida e o ganho, eu estabeleci, eu consigo até final do ano de 2020, isso eu consigo, antes não consigo. Então você vai estabelecer um prazo, você vai ver quanto você ganha, quanto você tem de dívida e estabelece o prazo. Dá para você sair até final do ano, dia 31/12 de 2025? Beleza, você vai estabelecer esse prazo e você vai cumprir depois esse prazo.
porque não adianta tu estabelecer o prazo e continuar vivendo do mesmo jeito. Você vai ter que mudar. Aí você olha para a sua quantidade de dívida. Não, eu não consigo pagar até final do ano, então eu vou colocar um prazo maior. Você vai decidir o prazo que vai ser estabelecido na sua vida. É você quem decide. Estabeleceu isso, estabeleceu a sua frase de foco, que você vai focar, que você vai fazer, porque aí o próximo passo que eu fiz foi, eu estabeleci, eu vi como eu estava na época, eu disse, cara, nessa época eu estava muito aflita, eu estava sem paz, eu olhei para essa realidade, eu olhei a quantidade de dívida que eu já tinha usado todos os meus recursos, todos não, porque eu não usei penhor e nem emprestei de agiota, que eram duas coisas que não passavam pela minha cabeça, não passa, né? Uma coisa que eu recusei. Então eu olhei assim, eu disse, eu não vou ter meu Natal, e agora? O que eu faço? Aí eu ainda tinha a oportunidade de fazer um empréstimo consignado. Foi o próximo passo que eu fiz. Eu disse, ainda dá para me fazer um empréstimo consignado. Na época era 3.000 e alguma coisa, aí tirando os impostos ficou 2.900. E aí eu fiz esses empréstimos, né, de 2.900. Eu disse, eu não vou conseguir pagar as dívidas grandes, que é recomendado você sempre pagar as maiores dívidas. Eu digo, eu não consigo. Esse dinheiro não dá para pagar as maiores dívidas. Mas dá para me quitar o brinco que eu comprei da minha colega, dá para me quitar a roupa que eu tinha comprado da outra colega, dá para me pagar uma dívidazinha aqui, um empréstimozinho que eu emprestei da minha família, dá para me pagar, eu não consegui pagar na época o valor total do cartão de crédito, deu para me pagar o mínimo, que não recomendo fazer isso, nenhum especialista recomenda fazer isso, porque os juros vai maior, né? Mas foi o que eu fiz na época. E aí eu consegui aliviar e tive como ajudar que eu faço a ceia junto com a minha mãe na ceia de Natal. E eu consegui ter a minha paz em 2/12/2019, né? Em dezembro de 2019. Aí eu consegui respirar, eu comecei a ter paz, eu comecei a entender, né? Como eu clamei a Deus, eu pedi a Deus que Ele venceu o mundo, eu comecei a entender que Deus estava me ajudando. E era a forma que Ele mandou para com que eu pudesse quitar as minhas dívidas, começar a quitar as minhas dívidas. Foi o que eu fiz. Depois que eu fiz isso, o próximo passo foi não firmar dívida nenhuma. Não comprei, o pessoal vinha Natal, Ano Novo, o pessoal vive oferecendo as coisas. Não, as pessoas ficam chateadas, acham você metida. Eu disse, não. Aí teve uma vez, a minha ex-chefa na época, ela falava, se eu fosse vender, se eu fosse sobreviver de venda para vender para ti e para minha outra colega, que era nós dois que a gente não comprava, eu estava aflita. Eu disse, olha, primeiro que eu não vou comprar da senhora, porque eu não tenho dinheiro para lhe pagar. E a senhora, quando chegar no prazo, vai querer seu dinheiro, não vai? Ela falou, vai, pois é. Então, se eu não tenho dinheiro para te pagar, quando chegar no prazo, eu não vou comprar. Eu não vou comprar. Quem faz isso e fica enganando as pessoas, isso não é de Deus, né? Então, se nós somos mulheres de Deus, nós católicas, mulheres de Deus, nós não vamos fazer isso. Nós não vamos pegar e enganar as pessoas. E é isso que eu fazia. Eu disse, eu não vou, pessoal, você não vai querer receber, eu não tenho dinheiro para te pagar. Então, eu não compro. E foi isso que eu fiz. Então, eu não comprei mais nada de ninguém. Eu só comprava mesmo nossa alimentação. Só mesmo o que a gente precisava para se alimentar. Não comprei nada, gente. Não comprei roupa para Natal. Não comprei roupa durante esse ano de 2020. Não comprei lençol de cama, não comprei essas, era só alimentação. E
como veio a pandemia, né, que foi na era da pandemia, foi ainda, para mim, foi uma coisa muito boa, porque como a gente não podia sair de casa, como eu trabalho na saúde, eu só ia para o meu trabalho na saúde. Avião. Como eu ia. Eu moro perto do aeroporto, então sempre tem avião decolando. Como eu trabalho na saúde, eu passei a pandemia toda trabalhando, né? Na frente, vendo as pessoas morrer no caos, eu estava trabalhando, né? Então foi uma coisa terrível. Mas eu aproveitei em relação à questão financeira. Então, a gente já não podia gastar mesmo, foi a melhor opção que eu tive. Então, só quitava. E foi assim, é incrível que quando você começa a fazer esse processo de não gastar, você se compromete com você. Você começa com esse processo de perdão, processo de visualizar as suas dívidas, processo de focalizar. Vou focar nas minhas dívidas, que eu me comprometi a pagar. Aí começa o processo de solução. Então, a solução naquela época foi fazer um empréstimo consignado para que eu estabelecesse uma paz e conseguisse dali florir e conseguir as minhas coisas. Se você tiver a oportunidade de fazer para organizar as suas coisas, faça. Agora, se você não tem mais, porque você já usou tudo que você tinha, vai com calma e vai mês. O que eu faço aqui? Eu vou pagar isso aqui que eu consigo, mas não faça mais dívida. E aí, não consigo, não tenho, não dá, o dinheiro não dá. O próximo passo é, tem um dom especial? Você sabe cozinhar, fazer bolos? Faz para vender, as pessoas sempre compram. Artesanato? Faz. Se você não sabe fazer o bolo, se você não sabe fazer artesanato, tem um monte de artesanato, né? Pelo menos aqui em Manaus tem vários artesanatos e são baratinhos, dá para você revender. Tem muita gente que compra, né? Eu sou uma que compro, né? Artesanato, eu gosto muito. Dá para você revender, né? Também hoje tem várias opções de vários canais, né? Tem os que estão bombando aí de recorde de venda, eles oferecem que vocês podem ser revendedores e revender aí e estar ganhando e direcionar esse ganho para ir quitando suas dívidas. Mas faça isso mesmo, redirecione isso. Olha, quando eu comecei, o primeiro vídeo que eu comecei, eu fui lá para o centro, lá no Jefferson Pérez, e fiz esse vídeo me comprometendo. Foi no dia 24 de janeiro de 2020. Foi quando eu comecei a gravar os vídeos e a falar da minha realidade. Naquela época, eu já estava vendo o resultado que eu comecei em dezembro, o primeiro mês. Depois, eu fiz outros posts aqui no meu Instagram, eu coloquei uma foto minha e coloquei lá as minhas dicas do que eu fiz. Isso já era no segundo mês, já foi dia 22/12 de 2020, que eu coloquei essas dicas que eu acabei de falar. E eu já estava no meu terceiro mês recolhendo os meus resultados daquilo que eu me propus a fazer, que foi a solução. Eu comecei a fazer soluções, então eu comecei a me propor. Então eu fiz outro post no dia 1º de 3 de 2020, já era o quarto mês, né? Março, eu comecei em dezembro, janeiro, fevereiro, março, quarto mês. E aí eu falei, foco na educação financeira, não desistir e persistir, porque
eu estava fazendo, eu estava comprometida com o meu sucesso, não falei a minha frase de foco, como eu estava comprometida com o meu sucesso, estava comprometida a sair do vermelho, eu coloquei, nossa, eu estou chegando aqui no 4º mês, está sendo difícil, está sendo, mesmo tendo a pandemia, né, nessa época, mas estava sendo difícil só pagar a dívida, pegava dinheiro e pagava, pegava dinheiro e pagava. Nessa época eu não estava vendendo nada fora o meu salário, só era o meu salário e do meu esposo. Então a gente estava direcionando só para pagar a dívida, quitando as dívidas pequenas, aí já aumentava, já dava para dívida maior, então eu fui quitando aquelas dívidazinhas, já não tinha mais dívida com ninguém, só estava já com a dívida do cartão de crédito e dos empréstimos que eu tinha, que era consignado e cheque especial. Quando foi em 8/3/2020, no Dia das Mulheres, né, eu fiz um outro post falando do dia que a gente passou agora, né, o Dia Internacional da Mulher. E nesse dia eu coloquei a frase para que a gente pudesse, nós mulheres, permanecer firmes. Todas somos lindas, porque nessa época estava sendo difícil para mim, porque eu trago presente isso porque não estava sendo fácil permanecer firme. Uma pessoa como eu, que sempre gastou, permanecer firme e não gastar, não estava sendo fácil, estava sendo difícil. Tinha hora que eu queria desistir e voltar a gastar tudo de novo, mas eu lembrava da minha frase. Eu me comprometi em dia 2/12/2019 com o meu sucesso e eu vou dar esse testemunho do meu sucesso. Eu vou sair do vermelho até 31/12/2020 e eu vou falar desse meu testemunho, dessa minha experiência para as mulheres que eu consegui. E se eu, uma assalariada, só o meu salário, o salário do meu esposo, conseguimos, as outras pessoas vão conseguir. E aí, quando foi no dia 13/3/2020, eu fiz um outro post, nesse post, né? E sim, voltando só um pouquinho no dia 8/3/2020, nesse post que eu falei que todas nós somos lindas, eu fiz uma foto da minha planta que eu plantei lá atrás, que foi o abacaxi, né? A gente plantou lá atrás, aí foi a primeira flor, ele floresceu. Então, nesse dia eu disse, somos todas lindas, porque nós somos essa semente que a gente plantou lá, aquela semente do abacaxi, deu aquele tempo, floresceu e depois começou a dar o fruto. Então, eu estava nesse período de floração. Eu disse, eu plantei a semente, eu me comprometi a sair do endividamento e agora eu estou florescendo. E eu estava florescendo. E aí, quando é dia 13/3/2020, eu faço uma foto onde a gente o espaço era na confraternização do trabalho, né? Lá do nosso trabalho, na época que a gente estava fazendo. Um espaço muito bonito, próximo do rio. E lá eu falo a seguinte frase, né? A educação financeira tem que ser passada a todos, principalmente as mulheres e as pessoas de baixa renda, para uma inclusão na economia de um país, de um estado, né? De um mundo. Me pergunto até quando vão entender que educação é tudo. Eu escrevi, tá lá nesse meu post, esse texto, né? Não é uma frase, é o texto que eu escrevi. Porque quando você começa a entender sobre educação financeira, você começa a perceber que tudo era questão de educação.
e eu estava me educando financeiramente, que eu não tinha essa educação financeira. Eu era uma pessoa mal educada, por isso que gastava desenfreadamente, estava me educando, e eu comecei a entender a partir do dia 13 de 3 de 2020, né, a partir do quarto mês, que como eu estava me educando, que a educação sempre foi falada, que a educação tinha que ser primeiro para tudo, porque a partir da educação a gente começa a entender tudo, a se alimentar bem, a praticar exercícios físicos, a ter uma saúde e a ter uma saúde financeira bem, porque você vai entendendo que são maus hábitos que nós vamos tendo, que nos rouba a paz, que nos deixa aflito, mas que Deus venceu o mundo e que eu estava vencendo esse processo de mal educação, né? Eu estava vencendo esse processo todo e eu estava conseguindo me libertar, porque eu estava focada nessa educação financeira da minha vida, da minha família, da minha casa. E eu já estava sentindo esse processo de libertação mesmo do endividamento. Eu comecei a me libertar da escravidão do endividamento, porque eu estava sendo escrava dele, né? E a pandemia estava ali, nesse período ainda não, já estávamos já com o processo, né, de que não podíamos sair de casa, já estava começando os agravantes aqui em Manaus, e foi difícil. Eu estava, nessa época também, a gente estava com carro, e depois eu repassei o carro. Foram as soluções que eu fui encontrando. O carro está nos deixando endividada, vamos repassar. Não vou mais pegar em dívida, não vou pegar mais nada. Cartão de crédito não vamos usar só no dinheiro. Já estava usando só o dinheiro. Estudando sobre educação financeira, e já fui vendo, entendi. Como eu não conseguia pagar o cartão de crédito, teve uma vez que a gente até fez, parcelamos. Foi um erro parcelar o cartão de crédito, não era para ter parcelado, mas a gente parcelou. Aí depois a gente já não estava conseguindo pagar. Então, foi juntando-se, né? Passo a passo, a gente foi juntando. Um mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês. Mas aí vai juntando. E aí você vai juntando o dinheiro, aí você vai vendo que o dinheiro, tipo assim, nessa época começou a sobrar. Não estava sobrando. Aí eu comecei a entender, disse, cara, e agora, o que eu faço com esse dinheiro que está aumentando aqui? Antes era R$ 50, aí eu já tinha 150. Qual dívida que eu vou pagar? Já dá para me pagar o cartão de crédito total? Ainda não, mas dá para me pagar esse outro que está menor. Mas dá para me juntar esses 150, que no outro mês já vai ter mais 150, já dá 300, eu já consigo quitar esse cartão de crédito que a gente fez a parcela. Aí a gente ligava para lá. E aí, quanto que dá? Dá tanto. Digo, dá, não dá. Então, a gente deixava, né, até a gente conseguir ter o dinheiro total para quitar as dívidas com o cartão de crédito. O cheque especial já estava também finalizando. O cheque especial, que eu já tinha parcelado de 5 vezes, 6 vezes, já estava. E nessa época, eu vou te falar uma coisa, nessa época que eu comecei, no dia 2 de 12 de 2019, eu estava recebendo do meu salário R$ 500 só. Na verdade, eu estava zerada, porque eu já estava devendo, então eu já não tinha dinheiro. Eu recebia, já era direto, né? E o meu marido também, a gente recebia, já era direto. Aí já
pegava o dinheiro, já pagava todas as contas, comprava no cartão de crédito. Comprava no cartão alimentação que ele recebe para a gente se alimentar. E quando a gente começou o processo de janeiro, fevereiro, março, aí a gente já estava sobrando, nessa época, R$ 500 para mim. Assim, já conseguia receber R$ 500, porque eu tinha empréstimo consignado, tinha empréstimo no cheque especial, aí descontava lá. E eu estava recebendo R$ 500 por causa da minha cesta de alimentação, que é em dinheiro. Porque o meu dinheiro mesmo eu já não recebia mais nada. E eu olhava assim, nossa, como é que a gente está conseguindo sobreviver assim, né? Como é que a gente está conseguindo sobreviver? Eu olhava assim, meu Deus, eu estou recebendo só isso. Porque eu estou tão endividada que não está sobrando dinheiro. Teve outra situação que aconteceu também em dezembro de 2019, quando a gente recebeu a metade do meu 10º e meu marido recebeu o 10º todo dele e mais o pagamento do mês que eles antecipam, né? A gente jogou assim, ó, a metade do meu 10º, o meu pagamento, o 10º dele todo, mais o dinheiro que ele recebeu do mês. A gente olhou assim, nossa, olha só de dinheiro aqui. E esse dinheiro todo vai para pagar a dívida. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, como que a gente enriquece o banco só pagando juros e multa? Cara, se a gente se educasse, a gente estava rico já, porque olha só, o meu pagamento, o teu, o 10º, o meu 10º, o teu 10º, e não sobrou R$ 1, porque a gente estava endividado nessa época. Eu nunca me esqueci, é porque na época eu não tive a ideia de tirar uma foto para mostrar para vocês, né? Olha só aqui, não tive a ideia de fazer um vídeo, eu tinha muita dificuldade de filmar. Então hoje, se você ver meus posts, eu posto muito foto, eu consigo escrever bastante. Mas filmar eu não estava conseguindo filmar. Eu tinha muita dificuldade de fazer vídeos como eu estou fazendo agora, né? Então eu olhava assim, meu Deus, eu consigo. Como é que a gente enriquece os outros, se empobrece, porque a gente fica no vício do endividamento e não entende, e aí, eu não consigo, né? Consegue. Porque tu paga um monte de multas e juros para os bancos, para quem você emprestou, e você poderia pagar esses juros e multas para você. Você poderia pagar isso para você. Foi quando eu comecei a entender aqui, né? Meu Deus, olha a mentalidade da pessoa endividada para a mentalidade da pessoa que está buscando a educação financeira, que é libertadora e que se liberta. E é a partir do momento que você começa a praticar, a se comprometer com você, porque é um compromisso com você. Se você não se comprometer com você, você vai continuar no vício, você vai continuar se endividando, você vai dizer, eu não consigo, não sobra dinheiro, não dá. Eu disse, é você que continua enriquecendo os bancos e ficando empobrecida. É você que continua ficando empobrecida, sem educação, porque você não quer se comprometer com você. Você não quer fazer a sua frase de foco, você não quer deixar, né, um período. E esse período que eu vivi aqui, eu falei para vocês aqui até o mês de março, mas continua, né? Não foi fácil você olhar e dizer, tu fala agora porque, como eu já vi falar, tu tá bem. Eu disse, eu tô bem, mas eu sempre trabalhei e eu trabalho. Eu tô bem porque eu fui me educar, eu entendi que eu precisava mudar, eu entendi que eu precisava passar por esse processo de transformação, mudar minhas escolhas, minhas más escolhas, com
esse processo daquilo que me deixava pobre. O que me deixava pobre? Pagar juros e multas para o banco, ficar comprando coisinhas de um, de outro. Ajudar também os outros financeiramente também te deixa pobre se você ficar ajudando muita gente. Você não tem tanto dinheiro para ajudar um montão de gente. Você precisa fazer escolhas mais saudáveis e dizer assim, não é pecado dizer não. Não é pecado dizer não. Apenas dizer assim, olha, eu posso ajudar 2 pessoas. 3, 4 eu já não posso. Porque senão vai ser mais uma pessoa precisando de ajuda. A gente precisa colocar na nossa mente as coisas sadias, aquilo que vai nos ajudar a ter uma vida saudável, uma consciência financeira saudável, pedindo ajuda de Deus, sim. Mas Deus, ele te dá todas as soluções. Olha só isso aqui. Isso aqui foi uma solução que Deus mandou para mim. Foi Deus que mandou para mim. Deus não mandou dinheiro que cair do céu, que não vai cair do céu dinheiro para pagar suas dívidas, não. É você que tem que, ó. Faz assim, ó. Arrega a manga e o que eu vou fazer? Só meu dinheiro do meu esposo não dá? Vou vender algo para complementar essa renda e pagar. E eu posso te dizer, aí você fala assim, você deu um prazo até 31/12/2020. Você conseguiu nesse prazo? Eu consegui antes desse prazo. Eu consegui em setembro. Quando foi em setembro, eu já consegui respirar. E eu e meu esposo, nós entramos em férias em outubro e nós fomos para tirar nossas férias. Fomos para o interior na época, né? Pandemia já estava melhor em relação ao lockdown, a gente conseguiu ir para o interior e conseguimos, né, pagar nossas despesas à vista. Nós conseguimos deixar o dinheiro do mês, pagar as nossas, já estava tudo organizado, as dívidas, o cartão, já estava as contas tudo, não estava mais pagando nenhum juros, nenhuma multa para ninguém, para banco, para nada. Só estava mesmo aquilo que já estava parcelado, que eu não conseguia quitar porque eu não tinha todo o dinheiro para quitar, mas as parcelas estavam em dias, então eu não estava mais pagando juros. E o dinheiro das minhas férias, das férias do meu marido recebe férias adiantadas, né? O dinheiro dele adiantado do mês seguinte que ele volta, que seria novembro, né? Eu disse para ele, não, nós vamos tirar nossas férias, nós pagamos todas as nossas despesas, pagamos nossas despesas do mês, passeamos. E eu disse, e esse dinheiro aqui vai ficar, quando tu voltar, como se tu recebesse no mensal. E a partir daquele momento foi isso que a gente fez. Então, a partir de outubro, nossa vida já começou a mudar financeiramente e a gente já começou. A gente não estava mais usando cartão de crédito, só estava pagando as coisas à vista. E você vê que quando você paga as coisas à vista, você tem descontos enormes que nenhum financiamento te dá. Nenhum investimento te dá. Então, hoje, fala assim, tu não usa mais o cartão de crédito? Eu uso. Mas como é que eu uso o cartão de crédito? Inteligentemente. É o mesmo preço à vista? Tem desconto? Não, é o mesmo preço à vista. Não tem nenhum desconto? Eu passo o cartão de crédito, porque eu ganho bônus lá no cartão de crédito. Eu já ganho, a gente ganha dinheiro, né? Cash, né? Cash. Eu não consigo muito bem pronunciar as palavras em inglês, mas a gente ganha um retorno de usar o cartão de crédito. Já que é o mesmo preço à vista, eu não tenho desconto, eu pego os bônus do cartão que se transforma em dinheiro. Com o cartão de crédito do meu marido, a gente já ganhou mais de R$300 em dinheiro de retorno do cartão de crédito. Eu não parei de estar pagando juros e multas e comecei
a ganhar dinheiro novamente, começamos a investir, a aprender. Então, tudo isso aconteceu por quê? Porque eu me comprometi no dia 12/12, no dia 2/12 de 2019, com o meu sucesso ia sair do vermelho. E eu saí do vermelho. Eu estipulei um prazo no dia 31/12 de 2020. Nós saímos em setembro. Foram o quê? 10 meses, né? Se eu for contar. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Foram 10 meses. Isso porque eu não peguei nada para revender. Foi só com o meu salário e o salário do meu esposo. E a gente estava ganhando bem pouco mesmo naquela época. Hoje a gente está ganhando um pouquinho a mais. Foi só com o nosso salário. Se eu tivesse vendido alguma coisa para complementar essa renda, a gente teria saído muito menos, com menos meses, né? Seria com menos meses. Mas eu não quis, e mesmo era a pandemia, estava passando por um processo emocional muito forte de ver as pessoas morrerem, eu não tinha cabeça para isso. E aí eu venho hoje falar para você isso. É um pouco do processo que eu fiz quando eu comecei. E você pode começar a partir de hoje, mas isso, como eu sempre falo, isso é uma escolha sua. É você que começa, não é Deus que vai fazer para você, é você que vai fazer. Deus te dá todas as ferramentas para que você saia da aflição e fique na paz, porque Jesus venceu o mundo, né?